E hoje o Banco Central vai anunciar a decisão sobre a taxa básica de juros logo após o fechamento do mercado financeiro. As informações você acompanha agora com o repórter Rodrigo Viga. Consenso e divergência em torno da mesma reunião do Copom. O Comitê de Política Monetária. Copom define nesta quarta-feira a nova taxa básica de juros do país, a Selic, que desde agosto do ano passado segue em 13,75%. Essa taxa em 3,75% tem sido alvo de críticas do setor produtivo e especialmente de integrantes do novo governo. O presidente Lula tem sido um porta-voz contra a manutenção da Selic em 13,75%, porque afeta a atividade econômica. O consenso de analistas, especialistas e economistas é porque ninguém duvida de que a partir de hoje começa o processo de redução da taxa básica de juros do país. É o início de uma trajetória. A divergência diz respeito ao tamanho desse processo inicial, o tamanho do corte que vai ser promovido pelo Comitê de Política Monetária. 0,25 ponto percentual, 0,50 ponto percentual. Para muitos, cenário econômico, inclusive a inflação, já mostra a possibilidade de um corte mais ousado, mais agressivo. No entanto, o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, acredita que o BC e o Comitê de Política Monetária serão mais cautelosos. E nesse primeiro momento, o Copom vai optar por um corte menor de 0,25 ponto percentual. A tendência é que esses cortes nos juros se deem de forma gradual, a partir dessa quinta reunião, e comecem a acelerar na medida em que a gente se aproximar do final do ano, caso as expectativas de inflação sejam mantidas abaixo de 3,9%, 3,8%. Como tem se verificado nas últimas semanas. O economista e professor do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, entende que as condições estão dadas para a redução da taxa básica de juros a partir desta quarta-feira. A maioria dos economistas, analisando o comportamento do Banco Central nas decisões anteriores, aposta que vem 0,25. Por outro lado, há muita pressão política, indicadores econômicos favoráveis para que se tenha uma redução mais agressiva de 0,50. O também economista e presidente da Abradim, Aurélio Valpor, acha que já passou há muito tempo da hora de o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do Comitê de Política Monetária, reduzir a taxa básica de juros para o bem da economia brasileira. As taxas poderiam cair mais de 1%, já que com a inflação em torno de zero, o juro real se tornou insuportável. Mas a expectativa do mercado financeiro é que a queda vai se limitar a 0,25, talvez meio ponto percentual. Uma queda tão baixa não deve provocar nenhum efeito prático. Desde o fim do ano passado já foram realizadas 7 reuniões do Comitê de Política Monetária, mantendo a taxa Selic em 13,75%, independentemente do corte que deve ser anunciado nesta quarta-feira. Segundo especialistas, analistas e economistas, as críticas continuarão pesadas para cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato termina no ano de 2024. O governo, recentemente, conseguiu emplacar 2 novos diretores para o Banco Central. E a expectativa é que o ex-número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, no futuro, possa ser o novo presidente da Autoridade Monetária do Rio. Rodrigo Viga. Bom, ainda falando sobre o Copom, aqui nos estúdios, nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan, bem-vindo. A gente não sabe de quanto que será essa redução, o palpite do mercado, mas o que já se sabe é que não vai ser um resultado unânime, né? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Não vai ser um resultado unânime. Inclusive, na última ata, o Copom estava bastante dividido. Uma parte dizia que ainda era cedo para a redução da taxa de juros e uma outra parte sinalizava que já era o momento para reduzir a taxa de juros. O ponto é que o mercado comprou a ideia que vai ocorrer, de fato, uma redução na taxa Selic, e isso está
precificado na curva de juros, que nada mais é que uma expectativa da Selic de hoje por um vencimento futuro, mais um adicional de prêmio de risco. A dúvida é se vai cair 0,25 pontos percentuais ou 0,50 pontos percentuais. Eu aposto no 0,25 pontos percentuais por uma postura mais cautelosa do Banco Central. E, importante, Thiago, vai ser o comunicado. Qual que vai ser o tom, os próximos passos da política monetária? E aí eu acredito que o Banco Central vai deixar uma porta aberta dizendo o seguinte: olha, se as condições de inflação piorarem, se a inflação corrente piorar, se as expectativas deteriorarem, se os índices de atividade econômica vierem acima do esperado, com demanda aquecida, nós não hesitaremos em interromper esse ciclo de baixa de taxa de juros, como faz o Banco Central nos Estados Unidos no seu comunicado. Acho que vai ser bem parecido por aqui. O fato é que esse vai ser o primeiro resultado com os 2 novos integrantes, né, do Banco Central. O Galípolo estará lá, ele que é cotado para ser presidente do Banco Central a partir de 2025. Agora, de qualquer forma, o mercado financeiro não deve reagir ainda hoje a isso, porque o resultado sai só depois do fechamento do mercado. Exatamente. Eu acho que amanhã vai ser aí um dia de bastante volatilidade no mercado. Se cair 0,50 pontos percentuais, vai ser uma notícia surpreendente do lado positivo para a atividade econômica, e aí bolsa tende a subir fortemente. Se for 0,25, aí vai estar no preço, não vai ter um grande movimento. Uma possibilidade remota seria a não redução, manter os 13,75 aí, bolsa para baixo, aí seria aí algo com bastante volatilidade no mercado financeiro. Só mais uma questão rapidamente, claro que a sua área é a econômica, mas tem todos os efeitos políticos e essa redução, mesmo sendo de 0,25, o governo vai fazer críticas. Com certeza. O governo ele vai falar que deveria ser maior, e agora que inicia esse ciclo de redução da taxa Selic, o governo, a crítica não vai ser para reduzir a taxa Selic, e sim para reduzir numa velocidade muito maior. Então, por exemplo, se o governo der 0,50, na próxima reunião, o Banco Central der 0,50, na próxima reunião o governo vai estar cobrando já 0,75, 1 ponto percentual. Então agora vai ser um discurso focado na magnitude da redução, Thiago. Perfeito. Bom, o Alan Gani continua aqui com a gente, daqui a pouco outras informações, e a gente volta